nós começamos a série O Peregrino, eu esbocei, todos os assuntos que a gente pode tratar no capítulo 1. E esboçando a introdução, eu vi que a gente deve ficar basicamente na introdução hoje e não entrar nos temas do capítulo 1. E eu vou dizer o porquê. Por quê? Se nós não conhecemos bem o autor quando ele escreve, nós vamos ler o livro de uma maneira diferente. Se eu conseguir nessa noite passar para vocês quem foi John Bunyan, qual o contexto em que ele estava quando ele escreveu esse livro, contexto social, contexto familiar, o contexto lá na região que ele vivia, em Bedford, se eu conseguir passar isso para vocês, eu acredito que vocês vão ler o livro Peregrino diferente. Então, não sei se todos já leram o capítulo 1, ou se já leram o livro. Nessa releitura que nós vamos fazer, qual que seria a minha sugestão? Um capítulo por célula, a gente vai tentar manter essa média. Tentem ler sempre perto de terça, para a mente estar bem fresquinha, Mas aí vocês vão saber, então, o contexto de Bunyan para entender o porquê que ele está escrevendo desse jeito, tá bom? Claro que nós estamos lidando com uma alegoria. Não pensem que nós vamos fazer exposições, Expor texto bíblico é uma coisa, tratar alegoria e ler alegoria exige um pouquinho de nós e no outro sentido, tem aplicações diferentes. O que nós vamos fazer é pegar temas teológicos e trabalhar esses temas mais em devocionais do que em exposições, o que vai ser muito bom para os nossos corações, trust me. Tá bom? Queria começar lendo para vocês, então, o primeiro parágrafo do livro, que essa edição aqui é da editora Fiel, não sei se aqui vocês estão, é uma edição que eu indico, tem várias edições, eu te mostrei uma bem bonita aí. O bom da Fiel, essa edição aqui, é que você tem notinhas de rodapé, tem as passagens do lado, então a gente consegue, entendendo a alegoria, o que Bunyan tinha na cabeça dele. Como diz Charles Spurgeon, se você cortasse as veias de Bunyan, jorraria versículos bíblicos. Toda a alegoria dele é impressionante, a mente desse cara, quando ele está escrevendo uma história, o tempo todo está vindo versículo na mente dele. Ele vai dizer aqui, eu vou botar do porquê que ele escreveu a alegoria, e ele vai dizer como que foi esse processo da escrita dessa alegoria, tá bom? Primeiro parágrafo do livro diz assim: caminhando pelo deserto deste mundo, parei em certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me ali para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. No meu sonho, eis que vi um homem vestido de trapos, estando de pé em certo lugar, como alguém que havia saído de sua casa. Tinha um livro em sua mão e um grande fardo às costas. Olhei, vendo-o abrir e ler o livro. À medida que prosseguia na leitura, chorava e tremia, e não podendo se conter, pronunciou uma intensa lamentação. O que farei? E mais na frente ele vai dizer: o que farei para ser salvo? Perguntinhas que eu vou responder semana que vem para vocês. Por que caverna? Alguém imagina por que ele está descrevendo esse homem numa caverna? No comentário fala que tem onde ele estava preso, Boa. Então temos aí já um indício do porquê. No comentário ela falou que era, no livro da Fiel está falando que é onde ele estava preso. John Bunyan. Tá? Então a gente começa a perceber que a história que ele está descrevendo tem similaridades com a história dele. Não é? Deitei-me para dormir, enquanto eu dormia tive um sonho. No meu sonho, eis que vi um homem vestido de trapos. Por que vestido de trapos? Que analogia é essa? É pecado. Isaías, não é? Trapos de imundície. Estando de pé em certo lugar, como alguém que havia saído de casa, tinha um livro em sua mão e um fardo em suas costas. Que livro é esse? Palavra de Deus? Vocês leram, gente? Que livro é esse? Ninguém leu, pegou hoje. Ok. Tinha um livro nas mãos, é palavra de Deus. E um fardo às costas. Que fardo é esse? Pecado. Só o pecado? A lei? Olhei, vendo-o abrir e ler o livro, à medida que prosseguia na leitura, chorava e tremia, e não podendo se conter, pronunciou: o que farei para ser salvo? Pergunta: o conhecimento que o peregrino tinha de si mesmo, nesse homem aí, precisava de uma mediação, no caso aqui, o livro?
ou ele poderia se autoconhecer sem o livro nas mãos? O que vocês acham? Ser livre. Toda palavra. Todo conhecimento, então, que nós temos de nós mesmos, ele é mediado? Sim, pela palavra. Sem mediação não há autoconhecimento? Sim. É? E se não houvesse o livro, tem outra mediação que revelaria a ele o estado dele? Ou não? Depende se alguém pregar. Eu entendo que não. Mas Com o livro? com o livro. Ok. Então a gente vai ver esses temas semana que vem. Boa noite. Ninguém falta na célula mais. Vamos falar da mediação do conhecimento na semana que vem. Se eu pudesse resumir o livro O Peregrino para vocês, eu diria que é um viajante em busca de um lar novo e de um estado novo. Ele está saindo de uma terra chamada Terra da Destruição, por isso que ele sai do seu lar, está em busca de um lar novo, mas de um estado novo. O que ele quer se ver livre aqui? Ele quer se ver livre do fardo. Mas por que o evangelista, que vai aparecer para ele, vai mandar ele para uma porta estreita? E não vai mandar ele para a cruz onde o fardo cai. Vocês fazem isso na evangelização de vocês? Pensa comigo. Alguém já leu o Peregrino? Não? Já leram? Vocês já viram? Vocês já viram que o evangelista, logo no capítulo 1, está mandando ele não para a cruz, está mandando ele para a porta estreita. E a porta estreita não é um jeito novo de você viver, não é um jeito santo de você viver, mas você faz isso com um pecador que já está vivendo pecado, você vai falar, vive de um jeito diferente? Por que Bunyan está fazendo isso? Nós veremos isso nas próximas semanas. Ai, Tiago. Bunyan nasceu em 1628, no condado de Bedford, Inglaterra. Ele cresceu num ambiente rural. E aqui, gente, por que é importante? Primeira curiosidade para vocês do livro. Por que é importante entender que ele nasceu num ambiente rural? Toda a geografia e topografia do livro é Bunyan descrevendo Bedford. Eu tive lá com o Ministério Fiel, é impressionante. Então você tem, por exemplo, o Pântano do Desânimo. Tem pântano lá em Bedford. Você tem o Vale da Humilhação. Tem o vale. Super bacana. Tem vales em Bedford. Você tem um monte de não sei das quantas. Você tem um monte. Então toda a geografia... Hã? Vou botar algumas. Toda a geografia, isso é importante, porque você vai ler sabendo que Bunyan está descrevendo a região dele. Está escrevendo um condado, aqui no caso Bedford, ali na Inglaterra, uma cidadezinha pequenininha, super fria, né? Mas esse é o ambiente que ele vivia. Foi à escola até a idade de 9 ou 10 anos, e é impressionante, que foi aí que ele pegou a escolaridade, o nível escolar dele é esse daí. Ele aprendeu a ler e escrever até os 10 anos, e você tem um clássico nas mãos de um homem que só estudou até os 10 anos. Vocês são universitários aqui. Lendo um clássico de um cara que só... né, aprendeu até os 10 anos. Impressionante o que Deus faz com a vida de um homem, né? E ele era latoeiro, e aqui talvez é a segunda curiosidade, que esse é uma das principais. Latoeiro é aquele que naquela época ele trabalhava com panelas furadas, né, aços, e ele tinha um instrumento nas mãos. Qual é o instrumento principal de um latoeiro? Uma bigorna. Qual era a profissão de Bunyan? Ele era latoeiro. E onde que ele carregava a sua bigorna? E aí logo no primeiro parágrafo tem ele descrevendo que tinha um homem com um fardo nas costas, querendo fugir, né, da cidade, da terra da destruição, indo para a nova cidade onde ele está. Eu confesso que quando eu entrei no museu de Bunyan, a primeira peça que você tem é isso daí. Quando o cara falou, a gente começou a chorar. Porque a gente que leu o Peregrino e está imaginando peso nas costas, você nunca vai pensar que é Bunyan que está escrito aí. Bunyan está se autodescrevendo, né? Logo no primeiro parágrafo, toda essa ideia de fardo nas costas, ele sabe o que é carregar o fardo nas costas, que esse era o instrumento dele, trabalhando sempre com o fardo em suas próprias costas. Ele perdeu a mãe com 16 anos de idade, o seu pai... sai de casa também, assim que ele perde a mãe, o pai no mesmo ano já casa com uma nova mulher, o que faz ele sair de casa com 16 anos. Com 17 anos ele entra no exército do parlamento. A Inglaterra estava numa guerra civil nessa época. Você tem Oliver Cromwell, né, um puritano do exército do parlamento, buscando a liberdade religiosa na Inglaterra, contra o rei Charles I.
E aí ele entra então, né, para o exército do parlamento. Ele não tem nenhum indício ou relato que ele participou de alguma guerra. No porte onde ele ficava não teve nenhum confronto direto. A não ser que, terceira curiosidade importante, num dos dias que ele deveria estar numa sentinela ali, né, no posto dele, o camarada dele que estava trabalhando junto com ele falou, cara, deixa que eu vou hoje, você pode ficar, né, deixa que eu cubro você hoje. Ele permitiu então que o cara fosse, esse cara levou um tiro na cabeça, esse cara morreu e Bunyan então foi preservado. E aí vocês estão lendo no Peregrino, várias vezes o Peregrino caminhando por várias situações adversas, mas a providência livrando ele constantemente. E é Bunyan, mais uma vez, se autodescrevendo de como a providência sempre cuidou da vida dele. Principalmente nesse dia que o amigo dele levou um tiro na testa. Ele casou cedo, perto dos 21 anos de idade. Nós não temos o primeiro nome da esposa dele. A esposa dele viveu com ele durante 10 anos e morreu. Deixou 4 filhos com ele, sendo que a primeira filha era chamada Mary e era cega. Então agora você tem Bunyan sozinho, jovem, pobre, latoeiro, com 4 filhos, sendo que uma das filhas é cega. E aí você está vendo todo o sofrimento que ele está descrevendo no livro Peregrino. Tá bom? Quem era ele antes da conversão? Poucos se igualavam a mim em amaldiçoar, praguejar, falar palavrões, mentir e blasfemar o santo nome de Deus. De fato, cresci tão acostumado a essas coisas que elas se tornaram naturais para mim. A imoralidade de Bunyan, do Peregrino, e do Bunyan, né, nesse caso aí, não era imoralidade sexual, né, não era bebedeira, ele não era desses caras. Qual que era o problema e o pecado que ele lutava aqui? Era o problema da blasfêmia, do mentir, do falar palavrão. Isso se tornou até natural para ele. Ele vai contar nesse livro aqui, Graça Abundante, aos principais pregadores, que é uma autobiografia dele que a Fiel vende. Ele vai contar que ele tentou até abandonar esses palavrões uma determinada vez em que uma senhora brigou com ele, falou que ele era um péssimo exemplo para a cidade dele, e ele tenta viver de modo diferente. E ele acha que ele se converteu. Ele vai à igreja, ele vive de maneira diferente, ele não fala mais palavrão, mas nós sabemos que não foi aí que aconteceu a conversão dele. E outro fato interessante, é difícil você saber quando Bunyan se converte, quando ele está narrando aqui na sua autobiografia. Você fica se perguntando o tempo todo, cadê a conversão? Onde que esse homem se converteu? E a pergunta é, aonde que o Peregrino se converte? Quem já leu aí? Aonde será que o Peregrino se converte? Aonde será que ele se converte? Quando você começar a ler o livro, você vai ver que você vai ter dificuldade de fazer essa pergunta. Cadê a conversão do Peregrino? Onde é? É quando ele encontra a porta? É quando o fardo cai das costas? É quando ele está perante a cruz? Onde é que o Peregrino se converte? E Bunyan está descrevendo exatamente isso. Bom, essa é a igreja dele, né? É a igreja e o museu junto. Isso aí é a foto que a gente tirou lá. Então, a Igreja Batista Calvinista. Hoje é uma igreja bem pequena, bem vazia, liberal, né? Para variar, a Europa toda está nesse caminho aí. Essa é uma foto que a gente bateu lá dentro. Ó. Vocês podem ver como é que é a igrejinha dele. Deve estar bem reformada, né? Olha aí que bonito, ó. Todo feliz, ó. Na igreja do Bunyan, hein, gente? Olha que legal. Nessa igreja você tem vários vitrais. E os vitrais da igreja são os vitrais com as imagens do Peregrino. Aqui é ele escrevendo, né, sendo iluminado aí, escrevendo o Peregrino. Esses vitrais foram doados depois da morte dele por irmãos que amavam muito. E depois, até 100 anos depois mais ou menos, também somava uma quantia de dinheiro para comprar esses vitrais. É caríssimo esses vitrais, bem desenhados. Olha aí, ó, dentro da igreja. Então o evangelista mandando o Peregrino para o caminho, né, para a porta estreita. Ele perante a cruz, com o fardo caindo. Não sei se vocês lembram desse capítulo, quando ele encontra com Féras e vai lutar com elas, antes do Palácio Belo lá atrás. Né? Mas ele chegando já no destino dele. E aí a conversão dele, ele diz que sentiu na sua alma a convicção interior de que a justiça do Senhor está no céu, juntamente com o esplendor e o brilho do Espírito da Graça em minha alma, que me fez ver claramente que a justiça por meio da qual eu seria justificado era o Filho de Deus. A justiça estava no Filho de Deus. E na sua própria pessoa, agora sentado à destra do Pai, que me representava completamente diante do trono da misericórdia. Bom, se nós não entendemos que ele era da Igreja da Inglaterra, um anglicano, religioso, né, tentando buscar sua própria salvação, isso aqui não faz muito sentido. Mas agora ele descobre que a justiça está no Filho de Deus, sentado à direita do Pai, no trono da misericórdia. Aí faz mais sentido a gente entender isso.
E aí nós temos um novo Bunyan, né? Agora aqui é Martin Lloyd Jones escrevendo acerca dele. Olha como ele foi transformado. Agora Lloyd Jones escrevendo ele. Era um homem que não gostava de manter-se em coisas controvertidas e disputas entre santos. Ele mudou. Ele não era polemista por natureza. Também não era um homem de partido. Era um homem de boa natureza, era generoso, era afável. O seu grande interesse pelas almas o animava e era a mola mestra da maior parte das suas atividades. Então, Bunyan foi completamente transformado realmente pelo Evangelho que o salvou. Nesse processo ele cresceu, ele foi pregando na igreja, foi dirigindo células, pequenos grupos. O rei Charles II volta para a Inglaterra e agora volta a perseguição religiosa. Na perseguição religiosa nós temos agora a prisão de Bunyan. Dos anos 1660 a 1672. 12 anos de prisão. Mas qual que era a situação familiar dele? 4 filhos e uma filha cega. Essa era a situação dele. Pensa esse homem preso, temente ao Senhor, pobre, precisando trabalhar para sustentar a família, e ele está 12 anos em uma prisão. E aí, a esposa dele já estava morta. Só que aí, quando ele vai preso, ele já está casado com uma segunda esposa há 2 anos, Elizabeth. Tá? E aqui que eu queria mostrar para vocês verem o sofrimento da Elizabeth. Ela vai perante 4 juízes, onde ele está sendo condenado, e vai tentar pleitear a causa dele. Eu coloco aí como foi esse diálogo. Olha que interessante. Um juiz vira para ela e diz assim: bem, o seu marido deixará de pregar. Se ele o fizer, eu mandarei soltá-lo. Por quê? Perseguição religiosa na Inglaterra. Todo mundo tinha que pertencer à igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Eles eram separatistas, os puritanos eram separatistas. Ou seja, nós não queremos essa religião da Inglaterra. Isso aí não está bíblico. E aí então ele está sendo condenado por isso. A esposa dele vai falar: meu senhor, ele não ousaria parar de pregar enquanto puder falar. Ele deseja viver pacificamente e seguir sua profissão para o sustento da família. Além disso, meu senhor, tenho 4 crianças pequenas que não podem sustentar a si mesmas. Uma delas é cega e não temos com que viver a não ser a caridade de pessoas. O juiz faz deboche dela, fala: você tem 4 filhos? Ainda é muito jovem para ter 4 filhos. Ela vai falar que é madrasta deles, casada com Bunyan há menos de 2 anos, esperava uma criança quando Bunyan foi preso pela primeira vez. Contudo, sendo jovem, desacostumada a tais coisas, em desalento devido à notícia, entrei em trabalho de parto, o qual a perdurou por 8 dias, quando finalmente dei à luz, mas a criança morreu. Olha o sofrimento de Bunyan na cadeia, gente. Olha o juiz para ela. Você faz da pobreza um pretexto. Aquele homem prega a palavra de Deus, ele vive causando problemas. A doutrina dele é do diabo. Olha a resposta dela. Meu senhor, quando o justo juiz aparecer, ficará conhecido que a doutrina de Bunyan não é do diabo. O que a gente pode aprender com o sofrimento de Bunyan? 3 coisas. O primeiro, gente, entendendo um pouquinho do sofrimento, vocês vão ver então que toda a história do peregrino é marcada por sofrimento. Desde agora do primeiro capítulo. Qual que é o primeiro capítulo? Ele virando para a esposa e para os filhos e falando: tchau. Existe a segunda versão do peregrino, a continuação do peregrino, que chama A Peregrina. E qual é a história da A Peregrina, que é muito legal? Se no peregrino você tem a história, o sofrimento do peregrino, no A Peregrina é a esposa do peregrino, agora arrependida, tentando pedir perdão para os seus filhos, que ela não ouviu o marido e seguindo o mesmo caminho do marido. E agora mostra o dilema de uma mãe com os filhos, tentando falar que ela estava errada, convencer os filhos do caminho certo. É muito interessante a história de A Peregrina. E a peregrinação da peregrina já não é mais sozinha. O que mostra que a peregrinação também acontece no contexto da comunidade, da igreja. Porque eles todos agora, mãe e filhos, estão caminhando rumo ao peregrino. Mas mais do que isso, o propósito no sofrimento. Por quê? É durante os 12 anos de prisão de Bunyan que ele escreve essa obra aí. E o que a gente aprende, gente, mais uma vez? Que Deus glorifica o seu nome no meio do nosso sofrimento. O maior clássico que nós temos na literatura cristã foi escrita por um homem que teve educação até os 10 anos e passou 12 anos de sua vida preso.
Então veja o que o Senhor está fazendo com a sua vida também, com a minha vida, né? Permitindo o sofrimento, nos colocando em sofrimento. Por quê? Porque Jesus vai dizer que se o grão não morrer, não vai ter fruto. Quer ver essa passagem comigo? Abre aí comigo. João capítulo 12. Veja como a gente precisa às vezes de prisões. 12, 23 a 26. Abre comigo que a gente vai olhar só o contexto próximo aí. Essa passagem é bem bonita. João 12, 23 a 26. Deixa eu abrir aqui que eu vou pegar o contexto anterior. Você tem aí no capítulo, no versículo 1, falando, o contexto é 6 dias antes da Páscoa, né? Jesus vai para Betânia, onde Lázaro estava. Aí do versículo 9, você tem um plano para matar Lázaro. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia, eles foram até lá por causa dele, blá 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 blá. Dos versos 12 a 19, você tem Jesus em Jerusalém, a multidão gritando Hosana. E agora, você tem no verso 20 os gregos querendo ver Jesus para adorar. Muito interessante, porque Jesus está recebendo agora a adoração de gentios no verso 20. Se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe vai pedir ajuda a André, Filipe comunica isso a Jesus, então Jesus se dirige a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A pergunta é: como que o Filho do Homem é glorificado? Verso 24. Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas o que acontece se morrer? Produz muito fruto. Como que Jesus foi glorificado? O grão tinha que cair na terra, morrer, para produzir muito. Aí, dependendo da teologia que você tem, você vai dizer o seguinte: Jesus já passou por isso para a gente não mais passar por isso. O fruto, a semente já foi esmagada, o fruto já veio, pelas suas pisaduras nós somos. Aí lê o verso seguinte: quem ama a sua vida, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. E agora, o que Jesus espera de nós? Se alguém me serve, siga-me. Mas siga-me em que sentido? Morra como a semente, morra como eu morri. Vocês querem produzir fruto? Morram. Sejam esmagados. Mas qual a recompensa que nós teremos se isso acontecer na nossa vida? Olha a recompensa na parte aí, ó, no verso 26. Sigam-me, e onde eu estou, ali também estará o meu. Qual é a recompensa que nós temos depois do sofrimento? O próprio Cristo. Isso já nos basta. E aí Jesus vai terminar dizendo o que é a melhor promessa que nós temos. E se alguém me servir como? Nesse sentido. Nesse sentido que Bânia está servindo. Se alguém me servir assim, meu Pai o honrará. Mas como que o Pai o honrará? Trazendo essa pessoa, essa sementinha que morreu, e trazendo ele para Jesus, para que ele esteja onde Jesus também está. É assim que o Pai nos honra. E é assim que o sofrimento acontece na nossa vida. Deus vem e faz com que a sementinha morre, aperta a gente um pouquinho, né? Traz o sofrimento na nossa vida para que Jesus seja glorificado no meio do nosso sofrimento. Com Bânia foi assim, e gente, vai ser assim até o final da história. Porque seguidores de Jesus está falando para eles: sigam-me. Sigam-me como? Nesse caminho aqui. Nesse caminho aqui. Beleza? Sobre o sofrimento dele. Vamos mais para frente aí. E aí, por que Bânia decide escrever sobre o tema da salvação na prisão? Por que ele não vai tratar sobre debates teológicos, gente? Aqui o ponto é claro. Porque quando você está para morrer, você vai escrever do que é prioridade. Bânia sabe que ele pode ser enforcado a qualquer momento naquela prisão. Por que o livro inteiro é sobre salvação? E ele estava num debate muito grande de sua época acerca do batismo. Qual que era o debate de Bânia na época sobre o batismo? Era se aqueles que eram batizados, presbiterianos, anglicanos e outros que eram batizados quando crianças, poderiam ser membros das igrejas agora batistas.
Bunyan estava nesse debate, né? E o que Bunyan defendia? A posição da Igreja da Trindade. A nossa posição está muito sobre Bunyan, inclusive. Que é qual? A responsabilidade está sobre o indivíduo, nós podemos ter preferência sobre a questão do batismo, mas se Deus já aceitou o indivíduo em Cristo, como que eu não vou aceitar na membresia esse cara? Mesmo se ele foi batizado quando criança ou depois de adulto, como que eu não vou aceitar? Esse era o debate que Bunyan estava na sua época e apanhou de todo mundo. É o que ele chamava de posição aberta. Ele era um batista calvinista de posição aberta. Porque ele falava, gente, se Deus aceitou a pessoa, mesmo sem batismo, ou Deus nos aceitou sem batismo em Cristo, não é? Então nós devemos aceitar na igreja. Mas quando ele está na prisão, ele não está fazendo tratado teológico. Quando ele está na prisão, agora ele tem que focar naquilo que é prioridade. É urgência para ele. E a urgência para Bunyan é a salvação. Por que ele escreve, e agora caminhando para o fim com vocês, por que ele faz uma alegoria? Qual que é a razão dele fazer alegoria? E aí, quem tem a versão do livro Peregrino que tem essa apologia como introdução? Todo mundo de fiel só? Ou tem alguém que não tem fiel? Dependendo da versão que você tem, essa apologia está no início do livro. Tá? Que é o que? A defesa dele do porquê escreveu, como escreveu e por que alegoria. Olha o que ele diz, é um poeminha. Quando no início peguei a pena em minha mão para escrever, não compreendia que eu absolutamente faria um pequeno livro, de tal modo que eu havia começado a fazer outro, o qual estava quase concluindo quando antes que eu percebesse, comecei este. E assim foi. Eu escrevendo sobre o caminho e a corrida dos santos nessa era do Evangelho. De repente, vi-me envolvido numa alegoria, muito legal, sobre sua jornada e o caminho para a glória. Em mais de 20 coisas que coloquei no papel. Isso feito, mais 20 surgiram à minha mente. E novamente começaram a se multiplicar, com fagulhas que voam de brasas ardentes. Impressionante, ele foi escrevendo e as coisas começaram a vir na mente dele. E você tem uma alegoria belíssima dessa, né? Coisa de Deus mesmo. E foi o que eu fiz, mas ainda sem a ideia de mostrar ao mundo minha pena e tinta. Ele não escreveu para ser publicado. Por que ele escreve? Ele vai dizer, e aqui vale a pena você pensar sobre isso. De tal modo, só pensava em fazer, não sabia o que, não me comprometi a agradar o próximo. Mas, eu não. Fiz para satisfazer a mim mesmo. Essa é a beleza da escrita. Se você não gosta de escrever, né, pensando que os outros não vão ler, normalmente a gente escreve para nós mesmos. Porque faz bem escrever para si mesmo. Você coloca ali seus pensamentos, você reafirma a sua fé. Né? Normalmente aqueles que gostam um pouquinho de teologia tem sempre um pouquinho de receio de escrever, porque será que alguém vai ler o que eu escrevo? Mas a gente deve escrever para nós mesmos, porque isso faz bem a nós mesmos, isso que Bunyan está falando. Os profetas usaram muitas... Por que metáforas agora, né? E alegoria? Os profetas usaram muitas metáforas para mostrar a verdade. Sim, quem assim considera Cristo e seus apóstolos também, verão claramente que as verdades até hoje estão encobertas. Na Bíblia tem coisa que está encoberta, né? Que não está tão clara. Estou com medo de dizer que coisas sagradas das Escrituras, que com seu estilo e frase, colocam no papel toda a sagacidade, estão completamente repletas de todas essas coisas, figuras sombrias, alegorias. Entretanto, brotam deste mesmo livro este brilho e estes raios de luz que transformam nossas noites mais escuras em dias. Por que ele partiu então para a alegoria? Porque ele faz uma defesa dizendo que a Bíblia também usa de alegoria e usa de metáforas. Ele, quando publicou o livro, pessoas olharam para ele e falaram, não publica, não vai vender, você não está sendo claro no que você está falando, você está usando de alegorias. E outros falaram que deveria publicar, ele decide publicar e virou então o best-seller que nós temos até hoje. Termino dizendo que Bunyan lutou pela unidade da igreja. Essa é a última coisa que a gente precisa saber da vida dele. Nesse sentido, enquanto a própria igreja ali na Inglaterra agora de batistas, presbiterianos, né, congregacionais estavam se dividindo por causa de batismo, Bunyan manteve sua posição dizendo que se Deus aceitou uma pessoa, nós também devemos aceitar essa pessoa no corpo da membresia. Inclusive, diria Bunyan, que é muito controverso hoje, se a pessoa não se batizar. Né? Mas por que Bunyan fez tudo isso? É um homem que lutou e amou a igreja de Cristo. Esse é John Bunyan que escreve o Peregrino, e é assim que nós devemos ler o Peregrino.